outubro. Olá, boa tarde. Eu quero agradecer você que nos acompanha pelo YouTube, pelo site Rondônia ao Vivo e pelo Instagram, Facebook, etc. E você que está assistindo nesse momento. E se não der para assistir tudo, volta lá nas redes sociais e procura o nosso bate-papo Café com Política ou Política com Café. E porque hoje é um bate-papo aqui muito interessante, você vai gostar. Nós estamos com um convidado, o Israel Trindade, ele é vice-presidente estadual do PT aqui em Rondônia. Israel Trindade, muito bem-vindo ao Política com Café. Então, Degeni, eu que agradeço, né, esse convite. E aí eu vi aí você agradecendo, né, aqueles que acompanham o Política com Café, mas também temos que lhe agradecer, né, em proporcionar, né, um programa onde faz um bate-papo referente a algo que é muito importante e que pauta a nossa vida, né, desde criança até os últimos dias da nossa vida, que é a política. A política, ela é fundamental. Sem a política a gente não dá um passo para frente, porque é ela que pauta desde quando nascemos lá do certidão, do pezinho que fala, o certidão de nascimento, até o de óbito, né? Vem o direito trabalhista. Então, quero aqui lhe parabenizar por esse programa que você tem feito aqui, pelo esse podcast, que tem, eu sei, encantado muita gente, para poder estar avaliando, né, a política de Rondônia e no geral. Olha só, pessoal, é importante a gente ouvir todos os atores da política, as pessoas envolvidas com política e poder avaliar, poder julgar cada análise, cada raciocínio, cada forma de trabalho. Isso é importante. É uma honra te receber aqui. Obrigado. Israel, eu te conheço há muitos anos. Né? Há muitos anos eu conheço Movimento Israel, estudantil, né? No movimento estudantil, olha só. Israel, você foi eleito agora presidente do PT. Qual o desafio? Vice-presidente, melhor. Isso, você corrigindo. era presidente da em capital. Porto Velho, agora você é vice-presidente estadual, né? Isso. E quais os grandes desafios do partido nesse ano pré-eleitoral? Então, o partido, ele é um partido que ele constrói um processo democrático dentro do partido e é construído, né, apresentado e decidido nas instâncias. Mas já há várias, né, condições de diálogo dentro do partido que nós, né, entendemos que o PT, né, contribuiu muito e contribui no estado de Rondônia. Uma prova disso é os investimentos do presidente Lula. Tivemos aqui na capital de Porto Velho, né, uma gestão que marcou, né, com muitas políticas públicas e avanço econômico, que foi, né, o nosso companheiro Roberto Sobrinho, o ex-prefeito. E o PT volta ao cenário agora a se construir, se preparar para o cenário político, e nós teremos, né, com certeza, um nome para representar o nosso presidente Lula aqui no estado de Rondônia, candidaturas a governo, a Senado. Estamos construindo uma bancada de federal para que nós possamos retornar ao Congresso Nacional e poder fazer, né, diferente do que nós temos visto aí, que nós não entendemos que tem sido bom, né, para o estado de Rondônia. E também compreendemos que a nossa vaga que temos hoje na Assembleia Legislativa pode ser ampliada, né, pela nominata que nós estamos montando. Então o PT vem no sentido de ampliar a sua vaga na Assembleia Legislativa, voltar à Câmara Federal, né, disputar para o Senado e ao governo do Estado. E reeleger o nosso maior líder da América Latina, que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Você falou líder da América Latina. Só lembrando que o PT é o maior partido da América Latina. Da América Latina. E é um partido, né, que é um partido de história. É um partido que vem da luta, né, contra a ditadura militar. É um partido que é formado por intelectuais, é um partido que é formado pela massa, é um partido que é formado, né, pela cultura, pela classe operária, pelo trabalhador rural, né, por aqueles que ali, quando o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva
ver a dificuldade que tinha o trabalhador e quem, né, muito inteligente, e quem é que sustenta esse país são os trabalhadores, e está na hora dos trabalhadores obter um partido para poder buscar e lutar por direitos. Israel, agora eu quero lembrar que a você que nos assiste, que o PT já teve 6 prefeitos aqui num período só. Tinha 6 prefeituras governadas pelo PT, tinha uma senadora e 2 deputados federais, se eu não me engano, no mesmo período, no auge do Partido do Trabalhador em Rondônia. É isso. O que aconteceu que hoje o único cargo que tem no Estado, eu não sei se tem vereadores, mas o único cargo que tem aqui a nível estadual é uma deputada estadual, é isso? A Cláudia de Jesus, lá de Paraná. Isso. Então, também é bom colocar também que tivemos mais de 70 vereadores, né, nesse município. Tivemos vários vice-prefeitos e tivemos 4 deputados estaduais, né, além dos 2 federais, a senadora, tivemos ali, e a presidência da República. Naquele momento, tudo num processo só. Eu acredito, Geni, que a desconstrução, né, e principalmente... Isso veio escalado, né? Veio de cima. Quando atingiram a cúpula do partido a nível nacional, isso respingou nas municipais, nas estaduais também, é isso? Nas municipais, nas estaduais. E nesse sentido, né, que dá de se entender e fica claro isso, foi uma perseguição muito grande, né, ao Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos aí, fica muito claro isso, né, um golpe na nossa presidente, além do golpe na nossa presidente, uma prisão injusta, né, do nosso maior líder, e aí uma prova de que era uma perseguição, né, que foi uma perseguição, é que logo o próprio judiciário reconhece, né, que estava totalmente equivocado e que não havia nenhuma legalidade no que se julgava ali o presidente. Prenderam ele bem no processo eleitoral, né, sem poder deixar ele participar do processo. Então ali porque ali o PT vinha num crescimento muito forte e só existia, Virginia, ali naquele momento uma forma de tirar o PT do poder, né? Foi quando faz o impeachment da presidente e prende o seu maior líder, que era Luiz Inácio Lula da Silva, que é ainda. Mas olha só, qualquer ação desse monte que existe na política, ela precisa ser precedida por uma campanha, né? E por isso existe o lawfare. Lawfare é um termo usado para campanha de guerra. Quando um país quer invadir o outro, ele tem que primeiro ir lá desconstruir a ideia dos líderes deles. Por exemplo, antes de invadir o Iraque, os Estados Unidos, ele bombardeou o Iraque de informações, jogando o povo contra o Saddam Hussein na época. Para quê? Para quando ele invadisse, ele tenha o respaldo, ele tivesse o respaldo da população. E assim foi feito no Brasil, porque se não fosse o lawfare, se não fosse essa campanha jogando as pessoas, porque teve apoio popular, sim, teve apoio popular a favor do impeachment da Dilma, como teve a favor da prisão do Lula. E por quê? Porque foi construído essa campanha, esse lawfare, para jogar o povo contra eles. Escolher um inimigo para o povo e endemonizaram esse inimigo para que o povo apoiasse uma campanha contra ele. Foi isso, mais ou menos? Eu acredito que é isso. E aí teve algo que pegou muito, né, que foi uma desconstrução em dizer que, além dessa questão da desconstrução, né, pegou de uma forma tão negativa que você vê, por exemplo, você vê até os dias de hoje, né, médico que é contra a ciência, né, que é contra a vacina, que é contra a própria medicina. Pobre que é contra as políticas públicas, os ricos com impostos, aqueles que não pagam impostos. E o trabalhador, né, pobre desse país, que sempre levou, né, o país nas costas, sempre pagou imposto.
E o imposto mais alto que nós pensarmos é o trabalhador que paga. E eles, né, no sentido de que hoje a maioria desse Congresso, não generalizando, mas o Partido Liberal hoje é um partido, por exemplo, que você vai analisar, as bets estão por trás deles, que era também quem seria, né, taxada nesse processo. Nesse processo da taxação dos super ricos, que trazia as bets. E aí você vê que eles financiam a campanha de vários deputados federais, né, de alguns senadores, e isso é preocupante. Por quê? Porque o povo não consegue absorver isso, né, e eles fazem questão que não seja esclarecido, né. Aí usa a questão, que eu acho que isso, uma hora, vai cessar, né, de ficar usando o nome de Deus em vão, né, de ficar usando a própria pátria, sendo que numa manifestação vai carregar uma bandeira de outro país, né, dos Estados Unidos, ou fala da família, né, mas é o contrário. Você vai ver que não tem sequer, quando você taxa, não busca, por exemplo, a PEC da blindagem que veio antes, né, a PEC da blindagem, eles querem que o voto seja impresso. Esses mesmos querem que o voto seja impresso. Mas lá, a PEC da blindagem, na hora do processo de votação, para tomar qualquer posição lá, que o voto seria como? Secreto. Então, impresso para a população e secreto para nós. Né? E a população precisa compreender isso. Israel, agora eu quero tocar numas situações bem polêmicas do lado da esquerda aqui. Você falou em Roberto Sobrinho. Roberto Sobrinho foi prefeito aqui em Porto Velho. Ele foi processado, acho que perdeu o mandato, alguma coisa assim, e depois ainda ficou afastado um tempo. Ele foi inocentado. Como ele está em relação à próxima eleição? Ele está tranquilo, pode concorrer? Roberto Sobrinho foi inocentado em todos os processos. O Roberto Sobrinho foi injustiçado, foi perseguido, e eu não sei como é que está essa parte, mas eu acredito, porque o que ele tinha eram essas perseguições, que poderia até participar do processo eleitoral, mas quando colocava a cabeça de fora, lá vinham as pauladas. E aí, por vir as pauladas, ele preferia, porque ele tinha que fazer um enfrentamento judicial, ficar com liminar. Agora não, agora acredito que o Roberto Sobrinho está pronto para participar de qualquer processo eleitoral. Isso depende muito dele, da família dele, mas é um dos maiores líderes que nós tivemos aqui no Partido dos Trabalhadores, junto com o nosso saudoso Valverde, a nossa senadora Fátima Cleide, que protagonizou essa luta da esquerda aqui no estado de Rondônia. Vamos falar um pouquinho do Partido dos Trabalhadores, porque eu faço muitas pesquisas no estado. Eu ando em 52 municípios, ouvindo pessoas e tal. E existe uma queixa, inclusive, da esquerda, que 9% do eleitor de Rondônia se declara de esquerda, né? Lógico que 35% da fatia dos eleitores de Rondônia são anti-extrema-direita, né? Mas desses, apenas 9% se dizem eu sou de esquerda. Alguns não dizem porque tem medo devido à atual situação. Mas não é uma fatia grande. Essas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, eles têm umas queixas internas do partido. Duas coisas. Primeiro, que o partido, depois que elegeu Lula, abandonou a formação de base. Porque o que fez o Partido dos Trabalhadores se tornar a grande potência que é porque ele investia muito na formação de base, e parece que isso foi deixado de lado ou negligenciado pelo partido durante um bom período, em que o partido estava no auge. Eles meio que abandonaram a formação. E a outra queixa, Israel, olha só, você deve estar pensando, o cara está assoprando e abanando, mordendo e assoprando. Não é. É porque eu sou jornalista e eu sou imparcial, então eu preciso entrar nessas questões importantes. E é bom que ele esclareça, porque às vezes você tem essa dúvida também. Então o partido meio que abandonou a base. E tem outra questão que eu quero levantar aqui. Existe divisão dentro do partido, porque dizem que o partido ele não é
totalmente unido, né? Que existem as correntes, né? São 3 correntes dentro do PT em Rondônia e existe atrito interno. E isso aí atrapalha o crescimento do PT em Rondônia? Eu acredito, quando fala principalmente dessa questão daqueles que se declaram, né, esquerda, são aqueles que têm uma liberdade maior. Tem liberdade de falar. De repente, porque hoje, até para pesquisa, né, quando você vai lá se declarar, mesmo sabendo que é secreto, mas o eleitor, ele fica meio que, como se diz, cabreiro. Por quê? Porque a maioria dos eleitores, né, que se declaram de esquerda ou que vota, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores, vota no Lula, são eleitores que são trabalhadores, muitos são empregada doméstica, né? Ou seja, no geral, nós temos todos os eleitores, mas uma grande parte desses eleitores, ele tem medo porque amanhã ele tem medo de chegar lá e o patrão demitir ele. Eu falo isso com maior tranquilidade porque eu conheço muita gente que fala, eu não posso me declarar, mas está lá na hora da urna. E aí o importante é que realmente na hora da urna está lá. Né? Por exemplo, falou aí num cenário de 9%, mas o presidente Lula, naquela bagaceira toda, com todo o uso da máquina econômica e com toda a desconstrução da campanha dele, que sai de uma prisão, ele faz quanto? Ele faz quase 30% em Rondônia. Isso falando em Rondônia. E ganha a eleição a nível nacional. Né? E Rondônia, por ser um estado que, às vezes, o conservadorismo... Né? E nós hoje temos aí um estado que somos o segundo maior estado, se ainda permanecer assim, com o maior número de evangélicos. Por exemplo, eu sou evangélico, né? Nasci no berço evangélico, sou de esquerda, defendo, né, os vulneráveis, defendo aqueles que mais precisam, lutamos contra as injustiças sociais e Jesus Cristo, ele não veio para a esquerda e nem para a direita, ele veio para todos. Né? E nós sabemos que nesse campo há uma divergência. E no Partido dos Trabalhadores, ele só é o maior partido da América Latina, ele tem, né, hoje um fortalecimento como o único partido que se permanece fazendo todas as disputas presidenciais, porque ele não tem dono. Ele é um partido que ele não é que está dividido, é que diverge no campo das ideias. Ou seja, um militante no Partido dos Trabalhadores, ele tem o mesmo direito que o presidente tem. A debater, né? A debater, ele tem direito de escolher seus dirigentes. Então, hoje, o Partido dos Trabalhadores é forte, né, como uma rocha, em função disso, porque ninguém lá é comandado por ninguém. Todos têm o direito de exercer a sua... Você pode ver que a maioria dos partidos, algum deles anda debaixo do braço ou tem dono. Né? Tem presidente de partido que ele só sai quando ele chega e a óbito. Né? Faleceu o presidente do partido A, B. O PT não. O PT, há uma eleição, tanto os homens, as mulheres, os negros, os jovens, todos participam porque o PT garante isso, a proporcionalidade. Eles promovem o debate interno, porque é um partido democrático na sua essência, internamente é democrático. E enriquece o partido, né? Porque o debate interno, ele está lá para dizer, não é para a gente poder fazer também a questão de proporcionar quem está com um mandato de senador, de deputado. Lá o deputado, o senador, o presidente, o governador, ele tem o mesmo direito que tem o militante lá da ponta, ele tem o mesmo direito que tem o governador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado. A única diferença é que ele tem uma função maior, que tem um mandato, né? Mas ele também é tratado como militantes iguais. Eu achei interessante esses dias, quando houve a votação da PEC da blindagem, que teve uns deputados do PT a nível nacional que votaram a favor da PEC da blindagem e o próprio partido, os militantes do partido foram para as redes sociais criticar esses que votaram a favor da PEC da blindagem. Então, realmente o Partido dos Trabalhadores não passa a mão na cabeça. Eles têm os debates internos, eles defendem suas ideias e eles têm essa liberdade para fazer isso. Por isso existe tem um conselho de ética internas que disputam os espaços internos do partido e as suas ideias. E dirige junto. Quando fala que em Rondônia tem 3 correntes,
É porque as 3 correntes hoje estão na direção do partido estadual. Essas 3 correntes participaram do processo eleitoral e proporcionalmente atingiram lá um percentual. E dentro desse percentual participa do diretório e toma decisões. Ou seja, elegeu o presidente separado. Inclusive eu fiz parte da disputa do processo eleitoral aqui, eu venho do movimento estudantil, depois vim participar internamente do partido, cheguei a ser presidente aqui da capital, e aí houve essa oportunidade de colocar o nome à disposição para contribuir com o Partido dos Trabalhadores, e nós tivemos uma disputa entre 3 companheiros valorosos, né? Eu estava entre esses 2 companheiros que disputou o processo, e dali, né, nós tivemos que ir para o segundo turno. Então foi eu e o atual presidente hoje, que é o nosso presidente, né, que está na linha de frente do nosso partido, e eu fiquei como vice. Né, e o diretório, que são formados por 46, proporcionalmente é dividido entre as 3 correntes pelo pessoal que participa. Ou seja, ninguém fica fora, todo mundo governa junto. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Então isso prova que é um partido que tem, na verdade, unidade. Divergir no campo das ideias não significa que está desunido. Ótimo, que bom que você trouxe esse esclarecimento e a entrevista, ela geralmente traz oportunidade para a pessoa esclarecer, esclarecer essas questões. E eu quero voltar a falar agora. Você acha que o partido pecou com a formação de base durante algum período? Isso procede ou é apenas um mal entendido? Vocês continuam e continuaram durante o auge do partido na formação de base? Então, eu acredito, Degeni, que o Partido dos Trabalhadores ele cresceu muito. Quando ele cresce, ele começa a ocupar espaço de poder. E por ocupar espaço de poder, você começa a ficar desfalcado, né, em outros espaços, lá da base. E aí, até quem está lá na base nesse momento, começa a ocupar. Nós fizemos só em Rondônia mais de 70 vereadores para quem, né, no momento, não tinha lá 10, 15 vereadores. Né? Nem pensava nisso, nem 10, nem 15 vereadores. E vem elege 4 deputados estaduais. E isso requer pessoas que vá para os mandatos, né, e que vá também para os executivos, né, que vá fazer, né, a política pública institucional, não a partidária. E aí, eu acredito que isso a gente acabou ficando desfalcado e aí diminuiu, né, esse processo fortalecido lá da formação. Porque o partido se preparou para ocupar, né, os espaços de poder, a presidência, governo, Senado, e é tanto que provou isso quando assume, né, a presidência da República através do Luiz Inácio Lula da Silva, que na sua saída, já na segunda eleição, estava com 80% de aprovação. E elegeu a sucessora dele e depois reelegeu. Mas eu acredito que a gente precisa voltar, né, a investir mais em formação. E aqui no estado de Rondônia é um desafio nosso. Nesse processo chamado PED, foi uma das nossas propostas, e a comunicação nossa, nós precisamos se comunicar mais com o povo, com a base, porque nós temos muita coisa para mostrar que foi feita nesse país e que mudou e transformou a vida de muita gente. E isso foi por uma ferramenta iniciada e um instrumento que até hoje vive e que é forte, que é o Partido dos Trabalhadores. São 45 anos de lutas, 45 anos, né, que ajudou, né, a transformar a vida de milhões de brasileiros, que tirou esse país da fome, 1, 2, né, você que tem até, de repente, muito mais conhecimento do cenário nacional, sabe que em alguns estados desse país, nós tínhamos um cemitério lá que era chamado Cemitério dos Anjinhos, que as crianças nasciam, por a mãe não ter como amamentar, as crianças morriam. Né? Então, a solução era criar, né, ter um cemitério específico para isso. E a prova disso é quando entra esse governo do PT, ele entra tentando fazer uma diferença e aí faz. Diminuiu a mortalidade infantil, conseguiu dar 3 refeições por dia, criou e ampliou, né, vários programas nesse país. Programas esse, por exemplo, que você dá oportunidade para o filho da empregada doméstica, para o filho, né, do pedreiro, poder também ser inserido numa faculdade. Ou seja, incluir. E nós não tínhamos, né, naquele momento ali,
a responsabilidade pelo país. Quem tinha era a direita que estava no poder. Então, quando a esquerda entra, há um hall de políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, porque nós, do Partido dos Trabalhadores, Daniane, nós temos algo com nós. A vida está acima do lucro. E aí eu falo sempre um exemplo muito claro. Esse exemplo é um exemplo chamado, por exemplo, o Luz para Todos. Se você pegar, e aí um exemplo aqui no nosso estado, se você pegar, por exemplo, um distrito de Calama, um distrito desse bem distante, lá vai ter lá uma cerca de uma comunidade que tem lá, vamos dizer, umas 100 famílias, né? Vamos fazer uma leitura disso. 100 famílias ali, Dejani, num distrito daquele ali, não tinha e nem usufruía do benefício da energia. Só que essa energia, para chegar lá, ela é muito cara. Então, não teria lucro dali. Você ia gastar uma estrutura, o Estado, né? E essa estrutura ia chegar até lá e, de repente, vamos falar nos dias de hoje, atualizado, uma família daquela iria pagar, por exemplo, R$100, R$150 por mês de retorno de uma estrutura que gastou milhões. E aí, quando você olha, se for o setor privado, se for um governo de direita, ele vai dizer, não, aí nós vamos... O que nós ganhamos com isso? Né? Nós não temos lucro, mas não, nós entendemos o seguinte, a vida está em cima do lucro, porque a esquerda, o Partido dos Trabalhadores compreende que nós precisamos da qualidade de vida para aquelas pessoas, não é ter lucro em cima das pessoas. Então, o que muda a esquerda para a direita é isso, a vida, né, para nós é prioridade, e assim provou o Luiz Inácio Lula da Silva quando, e agora recentemente, tira esse governo, né, esse país da fome. E aí um outro exemplo claro era que o governo passado, né, que teve antes do Lula, o que acontece? Tirou um dos programas que mudou e que estava transformando a vida de muita gente, que é o ProUni. E agora retorna o ProUni muito mais forte. Esse ProUni, tem pessoas que nunca na vida imaginava pensar em ter, né, uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina. E qual é a diferença disso? A diferença disso é que esse programa é justamente para isso. E só vai fazer isso, Dejane, quem sentiu na pele. E o Luiz Inácio Lula da Silva, que é do Partido dos Trabalhadores, sabe e sente uma vontade de poder contribuir com aquilo que ele não pôde ter naquele momento. Dói na pele. E aí o nosso país sempre foi de capitania hereditária. Só era juiz nesse país quem era filho de juiz, quem era médico, quem era filho de médico. E só era pedreiro nesse país quem é o filho do pedreiro. Então pedreiro forma pedreiro, médico forma médico nesse país. Sempre foi assim. E aí vem esses programas fiéis, o ProUni, que quebra esse protocolo, quebra essa capitania hereditária que é passado de pai para filho e dá oportunidade para o filho da trabalhadora doméstica, do carpinteiro, do pedreiro. Isso é sensacional. Tá. Israel, se a gente for falar, qualquer pessoa, em qualquer lugar desse país, com o mínimo de consciência política, ele deve reconhecer que os programas implementados pelo governo Lula lá no primeiro mandato, depois segundo, depois Dilma e etc., são tantos que nós não conseguiríamos citar esse programa se ele se estendesse por uma hora. Pé de meia recente, né? É muita coisa. Realmente existem muitos programas implementados por esse governo e que daria muito para conversar. Mas eu quero puxar um outro tema que nós já estamos no finalzinho do programa e eu quero dizer o seguinte. Você falou que o Lula teve aqui 35% em Porto Velho, quase 35%. E 27% no Estado, né? Isso. No resto do Estado, a soma do Estado, 27% e quase 35% em Porto Velho. Você acha que isso é em função do partido ou é do Lula? Porque, na minha opinião, o Lula transcende essa questão de direita e esquerda, de partido, de PT, de não PT, porque, na verdade, o Lula... As pessoas dizem que o Lula é comunista. Não é. O Lula é capitalista. O Lula nem é de esquerda, ele é de centrão. E isso não tem nada de errado, né? Os programas que ele defende são programas bacanas. Mas ele transcende essa questão. Não é só o povo da esquerda que vota em Lula. O Lula faz política para todos, né? Uma prova disso eu acabei de falar aqui, que nós não somos contra, né? Nós só queremos também incluir as pessoas, né? Certo. Quando eu falei que o filho quem era o filho do juiz formava juiz, do médico, mas também o do pedreiro
formar médico e formar juiz. É para todos. Mas eu acredito, e tem uma leitura clara referente a isso, né, do que se pergunta sobre essa questão da esquerda, da direita, que é o Lula, né? O Lula é alguém que ele compreende todas as partes. Aquilo que for, de fato, algo que vai beneficiar a nação brasileira, que vai beneficiar o próprio brasileiro e que não vai ser injustiça, porque a luta é contra as injustiças sociais, né? Ele vai, se for uma política que realmente, por exemplo, que se diz que existia o FIES já lá atrás. O FIES era uma política que existia. Mas o FIES era uma política que existia só para quem tinha. O Lula foi lá e quebrou esse protocolo e colocou para as pessoas que mais precisam. Eu ainda, sem ter uma condição, eu fui fiador, por exemplo, da minha irmã, né, que fez faculdade, que se formou, que se dependesse do que fosse aquele FIES lá atrás, que beneficiasse só uma classe, não existiria essas pessoas que hoje têm aí, né, um curso de direito, de medicina, enfim. Israel, de qual partido era o vice do Lula no primeiro mandato? Você lembra? Sim, com certeza. José de Alencar, que era do PL, e naquele momento ali representava a indústria, representava o empresariado, e foi um governo que deu certo, né? Deu certo. Por quê? Gente, nós aqui embaixo, meros mortais, é que brigamos por direita e esquerda. Lá em cima não, velho. Eles juntam as melhores ideias e trabalham para um resultado. Estava lá o vice do Lula, era do PL, o José Alencar, o industrial, e agora de qual partido? PSDB. PSB. Era do PSDB. Era do PSB, mas era do PSDB. Né? O Alckmin, que inclusive foi adversário do Lula em algum momento. Enfim, nós brigamos aqui por ignorância, na verdade, porque existem coisas importantes lá em cima se discutindo e caminhos e rumos sendo traçados e que independe de lado, né? Só depende de bom senso. Lógico, não são todos, né? Tem gente que mesmo lá no poder, a gente vê deputados, senadores se debatendo e brigando e pregando ódio, né? Mas a gente vê que as ideias podem se convergir para resultados excelentes para a população, não pode? Mas aí é interessante colocar essa parte, né, que fazendo essa análise e esse esclarecimento, que às vezes fica esse debate, e às vezes não é um debate com conteúdo aqui embaixo, é um debate de defender alguém que não tem, né, um perfil e nem a característica de defender uma política pública que vai de encontro àquele que mais precisa. Pois existe também, e aí eu coloco nesse rol a extrema-direita, né, e uma grande parte da direita, né, defender os interesses pessoais. E uma prova disso, Virginia, é importante, e aí a gente avalia quem é a esquerda e quem é a direita, é o Congresso. A esquerda, né, ela votou em peso agora pela taxação do super rico e das bets. Pelo contrário, a direita, e fica declarado isento, graças a Luiz Inácio Lula da Silva, aos trabalhadores desse país que ganham até R$5.000, né, que sempre pagaram, né, nós estivemos desse lado, fazendo essa defesa. E eles estiveram do lado de lá, né? Então, há uma classe política desse país que eles estão preocupados com os interesses próprios. Porque se você não cria políticas públicas para avançar, porque o Lula ele entende que todo mundo tem que entrar no orçamento, não só o rico e não só o pobre. E a política da esquerda é essa, é que o pobre também seja inserido no orçamento. A direita não, eles só querem para eles querem acumular riqueza, eles querem tomar o poder para que eles possam acumular o maior número de materiais, né? Ou seja, eles não estão pensando, por exemplo, que nem eu acabei de falar de um programa de Luz para Todos, que é criado pela esquerda. Porque os programas que beneficiam as pessoas mais pobres desse país e que também não atingem as pessoas mais ricas. Porque quando você ajuda as pessoas mais pobres, elas serem a beneficiada, ou seja, elas terem uma qualidade de vida melhor, ela não vai atingir aquele que já tinha ou que continua tendo. Né? No sentido de que eu digo isso? No sentido que o governo ele tem que governar para todos. Então,
a esquerda, ela pensa dessa forma, tem que governar para todos, porque o empresário, ele tem que ter uma condição legal, né, e tem que evoluir para que ele possa gerar mais emprego. E nós pensamos nisso. Lá é o contrário. Né? Você vê uma prova disso, é o que eu acabei de colocar aqui. Né? O ProUni, que é um programa para as pessoas que não têm condição de fazer uma faculdade, o governo federal, através do Luiz Inácio Lula da Silva, proporcionou ele. O outro governo de direita que entrou, tirou. Né? Então, essa ideia é bom que fique claro. Né? A diferença, porque a esquerda está sempre lutando contra as injustiças sociais, e a direita, né? E aí tem a extrema-direita, e a gente se coloca nisso, não generalizando, mas tem muito lá que não tem sequer, né, humanidade dentro de si. Parece que está ali, tomou de conta aquilo que pode se beneficiar, não beneficiar o Estado. Legal. Israel, pessoal, nós batemos um papão com Israel. Israel, nosso tempo se esgotou e eu vou deixar a palavra para você se despedir aí dos nossos internautas. E aí eu quero deixar aberto o programa aqui para um outro momento você voltar, será um prazer, e a gente retomar esses assuntos e continuar a conversa, porque o tempo é curto e tem muita coisa para se debater ainda, não é isso? Sim. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, você aqui pelo convite, dizer que estamos sempre à disposição, né, mas dizer para os internautas, né, que nesse momento está aqui participando conosco, né, que é muito satisfatório poder conhecer e se aprofundar do que realmente a política pode mudar ou transformar a vida ou para o bem ou para o mal. Eu sou evangélico e eu costumo dizer o seguinte, né, que a Bíblia você pode usar para o bem ou para o mal, e a política não é diferente. Né? A política ela pode proporcionar para as pessoas que mais precisam uma qualidade de vida melhor. E é por isso que é em função disso que nós temos lutado ao longo do tempo, quando nós nos colocamos à disposição de fazer e participar, né, do processo político desse Estado a nível nacional, através do nosso maior líder, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, dizer para você, acompanhe sempre o programa, conheça as pessoas, né, se envolva, busque informações, porque hoje nós vivemos uma onda de fake news muito forte, e isso tem atingido muitas pessoas que vivem ali do TikTok, né? Não vai buscar uma informação correta, e isso prejudica você e ainda prejudica as pessoas. Né? É um efeito dominó, porque você vai passando. Então, é isso. Muito obrigado. Né? Dizer que estamos abertos para um novo papo e colocamos-nos à disposição. Obrigado, Israel. Israel Trindade, como eu já disse, ele é vice-presidente estadual do PT, e aqui os nossos microfones estão abertos a todos, e a gente vai para o debate mesmo, porque a gente conhece a esquerda, conhece a direita, a gente sabe dos assuntos que a gente pode levantar e onde pode debater, e nós estamos abertos ao diálogo sempre, Israel. E está à sua disposição esse microfone aí, sempre. Só fazer um elogio aqui. Opa. Você conduziu aqui muito imparcial. Isso é importante, né? E eu vejo, tanto quando chega alguém, você acabou de sair, né, uma pessoa que é ligado à direita, né? Nós temos aqui alguém que é da esquerda, que representa, né, hoje o Partido dos Trabalhadores, né, que está na direção do Partido dos Trabalhadores, e que a política é isso, né? É fazer, você está contribuindo muito, né, para um processo. Salomão dizia que no bater do leite é que se faz a manteiga, no debater das ideias é que existe a sabedoria. Então nós precisamos debater ideias. E Israel, obrigado. Obrigado, amigo. Ô Natan, abraço. Pessoal do Rondônia ao Vivo aí pelo apoio sempre. E você, internauta, é por você que nós estamos aqui. Obrigado.